Então, sem maiores dificuldades, próxima questão, 44. Volta aqui, voltei. Quando você bate a foto aí, eu apago o resto do quadro. Até agora, quem acertou as 3 de administrativo? Eu vou ver quem vai continuar com a mão levantada daqui a pouco. Então, gente, não é só vir fazer a prova. Quando eu monto um esqueminha aqui, você refresca a sua cabeça com os conceitos que você já sabe. Quando a gente passa um bizu, você agrega, né, uma informação, uma forma simples de decorar. Facilita você não ter que estudar o assunto de novo, porque você vai lembrar dele por mais tempo. Tudo isso é objetivo aqui no simulado. 44. Poderes administrativos. Sobre os poderes administrativos, o que a gente não pode deixar de saber? Poderes administrativos é um assunto palpitante para a prova de vocês. Banca IBFC adora também. Vamos lá, quando a gente pega o livrinho de direito administrativo, ele lista quantos poderes inerentes à administração pública? Meia dúzia. 6 poderes administrativos que tem que estar no nosso sangue. Começando. Primeiro, poder vinculado, que se contrapõe ao poder discricionário. Maravilha. Pelo poder vinculado, a gente tem aquele binômio, né, de poder-dever a que a administração pública está inserida. Quando a administração pública exerce seu poder vinculado, a margem de decisão é uma margem, o quê? Pequena, estrita. Diferentemente do poder discricionário, onde a administração pública decide com base em 2 critérios. Quais são? Conveniência e oportunidade. Aqui, a margem de decisão, ela é o quê? Maior. Sensacional. Quais são os demais agora? Hierárquico, sensacional. Com base no poder hierárquico, é que existe a subordinação dentro do âmbito interno da administração. E do poder hierárquico decorre um outro. Um decorre do outro. Do hierárquico decorre o poder o quê? Disciplinar. Pelo poder disciplinar, a administração pública pode impor o quê? Sanções, apurar infrações e aplicar penalidades. Qual é a principal sanção que o Tribunal de Contas pode aplicar? Multa. Multa é uma das principais. Tem outra que eu vou botar no próximo simulado, relacionada ao fato do gestor público ficar inelegível. E tem relação com o direito eleitoral. Mas isso é cena do próximo capítulo. Não vai ser de hoje. Estuda que aí você vai acertar na questão do próximo simulado. Tá bom? Depois do poder disciplinar, nós temos mais 2 aqui, ó. Para poder editar decretos. Qual é o poder? Regulamentar. E para poder restringir atividades privadas? Poder o quê? De polícia. Esse poder de polícia está definido aonde? Artigo 77 do Código Tributário Nacional. Poder de polícia no Código Tributário? Sim, a vida é dessa forma. Então, por isso aqui,
Vamos lá, bota aqui só a palavrinha mágica. Decretos. E aqui, restrição da atividade privada. Pronto. Relembramos poderes administrativos em 3 minutos. E agora a gente vai matar aqui a questão. Ó. Considere hipoteticamente que o Tribunal de Contas celebrou o contrato administrativo com determinada empresa de terceirização, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza e conservação. Após a constatação de falhas na execução do objeto contratado, a autoridade administrativa competente, observado o devido processo legal, aplicou sanção de multa à empresa, aplicou sanção, penalidade. Que poder é esse? Disciplinar, gabarito, B de bonito, B de bola. Tranquilo, gente? 45. 45 também é uma novidade relativamente nova, porque é de 2015, do ano passado. É uma questão sobre licitações que trata do critério de desempate. E eu... Pô, é que eu tô tão afim dessa do critério de desempate que eu antecipei. Essa é sobre improbidade administrativa. Mas improbidade administrativa até me emociona, porque foi o ponto da minha prova oral no TCM. Quando sorteio o ponto em direito administrativo, foi improbidade. E foi o que levantou minha nota, que eu tirei 9,8 na prova oral de direito administrativo. Graças à improbidade, a lei 8429, ó, para a lei 8429. Coraçãozinho para ela. Tá no coração. O que a gente não pode deixar de saber sobre lei de improbidade? O que a gente não pode deixar de saber? Artigos 9º, 10 e 11. Quais são os atos de improbidade? Que existem. Quais são as 3 espécies de atos de improbidade? Eu quero na ordem. O 9, o 10 e o 11. Isso, aqueles que promovem enriquecimento ilícito, aqueles que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública. E aí, lá no artigo 9º, vem dizer... Não, minto, cadê o 9º? Quero o 9º, esse. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício, papapá. Gente, esse ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito pode ser praticado na forma culposa? Está escrito culpa em algum lugar aqui do artigo 9º? Não. E a culpa tem que ser o quê? O dolo é presumido, a culpa tem que ser o quê? Expressa. Se aqui não fala culpa, é porque esse ato de improbidade do artigo 9º só pode ser praticado na forma o quê? Dolosa. Só que eu estou indo além da questão, estou agregando valor à questão. Agora, o 10. Em algum lugar está escrito aí que a conduta pode ser praticada de forma dolosa ou culposa? Em algum lugar, vocês acharam isso? Sim. Está ali de vermelho. Então aqui, ó, eu posso causar prejuízo ao erário sem querer, por negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, ó, dolo ou culpa. E o 11? Vocês estão vendo culpa em algum lugar aí? Não. Então, os atos que atentem contra os princípios da administração pública só serão atos de improbidade se forem praticados de forma o quê? Dolosa. Isso aqui cai em prova, hein? Essa pegadinha cai em prova. Tá? E esse ponto aqui estava na minha prova oral. O examinador jogou uma casca de banana. Aí fiquei 10 minutos com ele. Eu respondi a ele: candidato, isso? Aí para, né? 10 segundos. Nesses 10 segundos você pensa. Você só pensa, não exterioriza, cara de paisagem.
Excelência, sobre a pergunta feita, tal. Mas nem gostou de mim, deu 9,8, gostou de mim. De repente estava com a espinha assim no nariz, aí tirou 2 décimos, aí ficou 9,8. Gente, pegadinha da questão, agora na questão. Olha lá, eu coloquei 3 atos. Frustrar a licitude de concurso público, frustrar a licitude de processo licitatório. Muita gente acha que isso aqui é o mesmo tipo de ato. E não é. Não é. O terceiro, perceber a vantagem econômica, é óbvio que é o quê? Enriquecimento ilícito. Isso é incontestável. Agora, esses dois são diferentes. Quando eu falo em processo licitatório, é prejuízo ao erário. Quando eu falo em concurso público, é atentar contra os princípios. Que maldade, né? Mas é maldade da banca. E dessa vez a questão foi toda feita por mim. Então, olha lá. Gabarito. Princípio, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, gabarito letra E. Onde que isso está na Lei 8429? Aqui, ó. Frustrar a licitude de concurso está no artigo 11, atentar contra os princípios. Frustrar a licitude de processo licitatório está no artigo 10, enriquecimento ilícito. E perceber vantagem econômica, artigo 9. Artigo 10, prejuízo ao erário. E aqui, enriquecimento ilícito, vantagem econômica. Tranquilo? Pegadinha bacana. Agora sim, questão 46. Desempate na lei de licitações. Alguém gasta muito neurônio para decorar qual que é primeiro? Todo mundo já decorou na boa? Já? Gente. Ordem crescente. Ordem crescente de quê, de Claire? Ordem crescente de tamanho. Vale tudo no concurso público. O negócio é marcar o X no lugar certo, pô. Vamos lá. Qual que é menor aqui das 4 alternativas? Produzido no país. Então, esse é o primeiro critério de desempate. Qual que é o segundo menor aqui? Empresa brasileira. É o segundo do critério de desempate. Qual que é o próximo menor aqui? Esse aqui é o terceiro do critério de desempate. E o outro é o último. Gente, você nunca mais vai esquecer isso. Daqui a 20 anos você vai lembrar, se a lei não mudar, obviamente. Tomara que o cara não resuma, né? Quanto investimento em TI, né? Não, mas aí você vai lembrar, cara. Pô, ó, no país, empresa brasileira, né? Aí vem, ó, tecnologia, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. E o outro que é grandão, que é novo, reserva de cargo, deficiência, previdência. Não vai esquecer nunca mais, cara. Se vier isso aqui na prova, você vai dar um sorriso e vai lembrar de mim. Eu vou estar do seu lado, marcando o X ali com você. Em pensamento. Isso é um programa palavra ali também, né? No meio ali. Aí também. Mas é o que eu estou falando, pela característica da banca, se vier na literalidade, vai pedir a ordem. A ordem é isso. São esses 4. Tem um inciso que foi revogado, se eu não me engano, é o inciso 1º. Cadê? O primeiro foi revogado, o inciso 1º. Então está aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666. Como diz que é sucessivamente, tem que seguir essa ordem aqui. Aí vem, ó, no país, empresa brasileira, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e o último, esse aqui, que é o novo, que é do ano passado, de 2015. Tranquilo? Bizuzinho legal, né? Isso não tem em livro, gente. Isso a gente aprende no cursinho. Não tem em livro. Gabarito, então, aí, ó, letra C, a ordem. 4, 2, 3, 1. 47. A modalidade de licitação denominada pregão, Lei 10.520, compreende 2 fases, a interna e a externa. O início da fase externa ocorre com o quê?
Todo mundo fica publicação do edital, publicação do edital, publicação do edital. Isso aí chega a virar igual música chiclete na sua cabeça. Mas, puxando para o estilinho da IBFC, eu fui na letra da Lei 10.520 e olha o que diz o artigo 4º. A fase externa se inicia com o quê? Convocação dos interessados, que é feita por meio de quê? Publicação do aviso. Então, se você não está familiarizado com a letra da lei, você pode ficar em dúvida, mas, vindo aí na letra da lei, convocação dos interessados por meio de publicação de aviso. Beleza? Questão que você não pode errar no dia não, hein? Não pode errar no dia não. Letra E, emissão de nota de empenho. Pessoal, eu preciso ter o crédito antes de empenhar? Ou melhor, eu preciso ter o crédito orçamentário antes de fazer a licitação? Precisa, Marcos? Precisa. Agora, eu tenho que empenhar antes de fazer a licitação? Não. Então, cuidado com isso. Isso é uma exigência da RF. Ter o crédito orçamentário é uma coisa. Fazer o empenho é outra diferente. Tá? 48. Regime jurídico dos bens públicos. O que a gente não pode deixar de saber sobre bens públicos? É um assunto bobinho, mas está sempre aparecendo em prova por aí. O que a gente não pode deixar de saber sobre bens públicos? Qual lei que trata dos bens públicos? Um de cada vez. Eu não estou ouvindo. Qual lei que trata dos bens públicos? Isso, Código Civil. E essa eu sou obrigado a saber, né? Porque originariamente eu sou professor de Direito Civil. Então essa eu tenho que saber. E aí, sobre os bens públicos, lá no artigo 98, vem definindo o que são bens públicos. São bens públicos os bens do domínio nacional, pertencente a PJ de direito público interno. Essa é a interpretação estrita. A doutrina tem uma interpretação abrangente sobre esse artigo 98. Ticler, como assim interpretação abrangente? Aí já entra em enunciado de jornada de direito civil. Não vamos gastar neurônio com isso. Para nossa provinha, conceito de bem público. Está aqui. Letra da lei. Tá? Artigo 99 do Código Civil vem dizendo quais são as 3 espécies de bens públicos. Então, o que você não pode deixar de saber sobre os bens públicos é isso. Eles podem ser de 3 tipos. Primeiro, de uso comum do povo. Segundo, de uso especial. E terceiro, o quê? Dominicais, dominical, dominial. O inciso primeiro vem dizendo que são bens de uso comum do povo, tais como. Então essa lista ela é taxativa? Não, exemplificativa. Tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Segundo, de uso especial. Edifícios ou terrenos destinados a serviço público ou estabelecimento da administração federal. Prédio do TCM é o quê? De uso especial. E terceiro, dominicais. Patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal. São aqueles... É o patrimônio da pessoa jurídica que está livre, que não está sendo utilizado, que não está o quê? Afetado. Então, os bens de uso comum do povo estão afetados. Os bens de uso especial também estão sendo utilizados. Então, eles estão o quê? E os bens dominicais estão desafetados. Se eles estão desafetados, eu vou falar já já que eles podem ser alienados. Mas antes, é possível que um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial,
se torne dominical? Sim, através de um procedimento de quê? Desafetação. Sensacional. E aí, pegadinha de prova, com relação a esse uso aqui. Se eu tenho um bem público de uso comum do povo, eu posso cobrar pelo uso? Sim, posso cobrar. Esse uso pode ser tanto gratuito como o quê? Retribuído. Você pagar para entrar num parque, você pagar um pedágio para usar a rua, isso pode. Agora, sobre as características dos bens públicos, o que a gente não pode deixar de saber? Eu costumava falar sobre 3, mas agora eu aumentei e vou falar sobre 4. 4 características dos bens públicos. O que a gente não pode deixar de saber? Primeiro, ó, lá no artigozinho aqui, Artigo 102. Bem público está sujeito a uso capião? Posso usucapiar um bem público? Não, porque o bem público é o quê? Qual característica que impossibilita o uso capião? O fato dele ser imprescritível. Tibilidade, pronto. Sensacional. Vamos lá. Eu posso dar um bem público em garantia, fazer uma hipoteca de um bem público? Não, porque ele é o quê? Impenhorável. O Estado está me devendo uma indenização. O juiz pode executar um bem público do Estado? Não. Pela característica da... E por último, posso vender um bem público em regra? Em regra? Não, porque ele é o quê? Inalienável. Em regra, não, porque ele é inalienável. Entretanto, ele é inalienável se ele estiver afetado. Ou seja, os bens dominicais que não estão afetados, por serem desafetados, são inalienáveis? Não, não são. Então, com isso aqui, você vai matar 95% das questões sobre bens públicos de concurso. Afetado é utilizado? Está sendo utilizado pelo poder público. Vou te dar um exemplo. Tem um terreno da prefeitura vazio. Ninguém está usando esse terreno. Onde que ele se enquadra aqui? Terreno da prefeitura. Dominical. Posso vender? Posso. Posso vender. Aí vai vender como? Procedimento licitatório, lei 8666 e assim vai. Tá? A não onerabilidade é o quê? É poder ser executado. Tranquilo? Continuando nossa questão. Vamos lá. Primeira. Alguns bens públicos de uso comum e de uso especial podem ser desafetados, o que conduz à modificação de seu regime jurídico. Esses bens, depois de desafetados, passam à categoria de bens dominicais e podem ser alienados. Está certo? Certo. Exatamente no nosso esqueminha aqui. 2. Segundo as disposições consagradas pelo Código Civil, a cobrança pela utilização do uso comum dos bens públicos descaracteriza a sua natureza jurídica. Se eu cobrar, deixa de ser bem público, tá certo? Tá errado, ó. Lá no artigo 103 vem dizendo, ó, o uso comum dos bens públicos pode ser o quê? Gratuito ou retribuído. Então a segunda é falsa. A terceira, a imprescritibilidade significa que a inércia ou a ausência das faculdades inerentes ao domínio acarreta a possibilidade de aquisição de bens públicos por terceiros através de uso capião. Acarreta? Não, é o contrário, né? Então, verdadeiro, falso, falso, a última. A última nada, é isso aí mesmo. Verdadeiro, falso, falso, gabarito, letra A. Valeu, esqueminha de bem público para recordar? Valeu?
caso, tem que ter autorização legislativa? Sim, para vender tem que ter por lei. Ah, vou vender. Não, tá aqui, ó. Porque como o tribunal assessora, né? Sim, ó. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas o quê? As exigências da lei. É isso aí. Tem que ter autorização legislativa, né? Aí vai lá pro direito financeiro, para AFO. Se for de capital, receita de capital, receita corrente, aí já começa a abrir o leque, tá vendo? No final tudo se interliga, cara. Aí se interliga e chega no Tribunal de Contas, entendeu? A ideia é essa. Professor, aqui na primeira afirmativa, diz que com a desafetação haveria uma modificação do regime, passaria do regime jurídico. Eu entendi essa afirmativa aí como migrando do regime jurídico de direito público para o regime jurídico de direito privado. Entendi o que você está falando. Não, a ideia aqui é que modifica de ser uso comum do povo de uso especial para dominical, muda o tipo de bem. A ideia é essa. Mas aí muda o regime jurídico. Continua sendo regime jurídico público. Sim. E recurso. Mesmo o dominical ele está sujeito a algumas regras de regime jurídico. Sim, claro, entendi. Modificação do tipo de bem. Recurso sob análise. Recurso sob análise. Eu percebi isso, mas o seguinte, que ele conduz, né? Ele conduz quando ele vai ser, for vendido, ele vai mudar. Sim, vai mudar de categoria. Por isso que ele conduz a isso. Um regime jurídico. A questão é que está falando de regime jurídico público e privado. A ideia é que antes é inalienável e aí muda o regime para ser alienável. Não é muito rígido. Né? Sob júdice, a questão, o importante é que é o seguinte, pessoal. Todo mundo entendeu? Beleza. Com a banca, no dia da prova, no dia seguinte, tá comigo. Aí o recurso está na minha mão. Eu vou fazer, boto no Facebook, boto em site, não tem problema nenhum. Aqui no simulado, todo mundo entendeu? Então bacana. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Para ver o quê? Da desafetação? Doutrina. Não tem artigo. Código Civil não fala nada sobre desafetação. Os artigos do Código Civil começam no 98 e vai até o 103. São os 5 artigos do Código Civil que tratam sobre bens públicos. 49. Alexander, motorista do TCM. Por acaso, Alexander é o nome do dono aqui do curso, né? Mas tudo bem. Conduzindo viatura oficial, colidiu com o automóvel particular do João. Por esse motivo, João ajuizou a ação contra o Estado, requerendo reparação dos danos sofridos. Após o devido processo legal, comprovou-se a responsabilidade de Alexander, que de forma culposa provocou a referida colisão. Culposa, negligência, imprudência, imperícia. Com base nessa comprovação, o Estado foi condenado a reparar os danos materiais advindos do acidente. Nessa situação hipotética, papapá. Gente, o que nós temos aqui? Responsabilidade civil, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, se eu tenho aqui, ó, o que a gente não pode deixar de saber? Se eu tenho um servidor público que provoca um dano contra um particular, no exercício das suas funções, em razão das suas funções, o Estado será responsabilizado. Essa responsabilidade civil se fundamenta na teoria o quê? Subjetiva ou objetiva? Objetiva, ou seja, precisa haver a comprovação de dolo ou culpa? Não. Fundada na teoria do risco, o quê? Administrativo. O que significa a teoria do risco administrativo? Um de cada vez. Admite excludente essa responsabilidade? Quais são as situações que excluem a responsabilidade civil? Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. É a teoria do risco integral, admite excludente? Não, então é justamente essa característica do risco administrativo. Admitir excludente. Tá ok? Aí o particular que sofreu dano vai entrar com uma ação
Contra quem? Contra o Estado. Para o Estado fazer o quê? Indenizar. Até aqui, bonito e lindo, né? E aí, havendo dolo ou culpa, ou seja, culpa em sentido amplo, por parte do servidor público, o que o Estado faz com ele? Ação de regresso, ação regressiva, para reaver aquilo que ele tiver pago. Pergunta que eu faço para vocês: passou 20 anos, o Estado não moveu a ação regressiva, mesmo assim ele ainda pode fazer? Pode mover essa ação regressiva? Porque o dano erário é o quê? Vocês estão demais. Então isso aqui, ó, isso aqui é imprescritível. Ou seja, não prescreve, mesmo passando um determinado período de tempo, não prescreve. De crédito está escrito em algum lugar? Sim, aqui, ó, no artigo 37, parágrafo 6º, nós temos a base constitucional para a responsabilidade civil objetiva, e no artigo 37, parágrafo 5º, fala que as ações de ressarcimento não prescrevem. Com base nisso, o gabarito da questão é a letra C, que diz que a ação proposta pelo TCM contra o motorista Alexander por ter a finalidade de ressarcir ao erário será o quê? Imprescritível, gabarito C de casa. Beleza, gente?